Ô, Lauro Lopes, você está na Toca da Raposa 2, o Cruzeiro abre, né, as dependências do seu centro de treinamento para a imprensa, o Alterosa Esporte está aí ao vivo, tem roupinha dobrada, como é que é o nome? Nossa, tá tudo certo aí, né, Lauro? Que isso, meu povo? Seja bem-vindo. Fala, Léo, tá tudo certo por aqui sim. Muito bom dia a você, né, a galera da bancada, a todo mundo que tá ligado no Alterosa Esporte. A segunda atividade após a folga do início da semana, né, nos trabalhos do Cruzeiro, contou com uma novidade em campo. O volante Alisson. O volante Wallace, ele tinha sido poupado contra o Criciúma, né? Não era nada preocupante, não uma lesão, mas estava com um desgaste físico um pouco maior. E aí, ontem fez trabalhos internos e hoje voltou a trabalhar com o restante do grupo. Em contrapartida, 3 ausências no treinamento do técnico Fernando Diniz. Quem não esteve em campo, a gente já sabe que está se recuperando de uma cirurgia, é o Juan Dineno, e com dores na coxa, o Rafa Silva ficou na fisioterapia, a exemplo do Barreal, que também fez trabalhos internos, mas aí não preocupa, deve retornar aos gramados nos próximos dias. Esse é o Cruzeiro, então, trabalhando, né, pensando no retorno aos gramados, primeiro contra o Corinthians, no dia 20, pelo Campeonato Brasileiro, e aí o principal foco do momento, né, dia 23, no sábado seguinte, grande decisão da Copa Sul-Americana contra o Racing, lá no Paraguai. Então, foco total do Cruzeiro nessa decisão. Tem sim esse jogo do Brasileiro antes, mas aí a gente já percebe que o ambiente aqui, o Fernando Diniz está mais preocupado nesse momento com a Copa Sul-Americana, viu, Léo? Pois é. Hugão, viu ali a atividade, essas informações importantes do Lauro Lopes, que daqui a pouco vai voltar direto da Toca da Raposa 2, porque tem assunto de montão. Oxi, né? hoje tem. Bastidores quentes. Mercado, o Pedrinho está no mercado, ele entende desse negócio de supermercado, né? Está abrindo os cofres. Negociação também. Então esse time aí que está treinando e tal, não vai jogar esse final de semana. Não. Inclusive, Léo, eu queria abrir uma negociação entre eu e Vossa Senhora aí, porque semana que vem o horário do jogo do Cruzeiro é às 11 horas da manhã, no meio da semana, né? Sei. Então, não, eu tô conversando numa boa, não precisa pegar o cartão. Só peguei aqui porque tava Não, sim, mas aí como é jogo, eu trabalho comentando sobre o futebol, eu preciso assistir o jogo do Cruzeiro. Então eu mandaria o substituto nesse dia, certo? De Cruzeiro e Corinthians, o Lauro rindo lá. Mandaria o substituto e aí eu assistiria o jogo e no dia seguinte eu estaria aqui para comentar. Emendando também o assunto, vamos falar do Wallace, antes que esse cartão venha para mim aqui. O Wallace, gente, todo mundo tem falado muito do Wallace, volante, e falado que ele não tem rendido muito bem. Eu acho que o Wallace precisa de uma pré-temporada. É isso que ele precisa. O Matheus Henrique chegou e se adaptou rápido. Ainda assim, eu acho que o Matheus Henrique ainda não está na melhor forma dele e olha que está jogando bem. Já o Wallace, com uma pré-temporada, principalmente por causa do porte físico dele, eu acho que ele se adapta e se adequa melhor ao futebol brasileiro. Em relação a Rafa Silva, esperar as cenas dos próximos capítulos para que o Cruzeiro possa anunciar aí quais as medidas seriam tomadas, porque eu acho que só uma multa, mediante ao que aconteceu com o Atlético Paranaense, é muito pouco. Sobre Cruzeiro e Corinthians, a gente conversa depois sobre Cruzeiro e Corinthians, em off, de boa. E empreendedorismo, vocês falaram do Pedrinho, o empreendedorismo dele é fantástico, né, Léo? Já está sincronizando o horário do jogo com o funcionamento do supermercado. Para não gastar com energia mais tarde, com o pessoal do RH mais tarde, já sincroniza ali. Não pagar hora isso. Eu não duvido nada a preparação física do Cruzeiro começar a descarregar caminhão, Léo. Pau, saco de arroz aqui, carrega lá pra dentro. Vamos lá, vamos. Agregar no salário me chama que eu ajudo também. O Gão tá aí fora, tá? Treina todo dia. O Lauro Lopes daqui a pouco volta então com o supermercado da Bola Celeste. Combinado? Combinado, Léo, é isso. O Cruzeiro já está de olho lá no mercado, pensando em 2025, né? Pode pintar novidade em breve aí no time do Cruzeiro para a próxima temporada. A gente vai trazer informações daqui a pouquinho, tá ok? Obrigado, Lauro. E a informação que a gente tem também é que parece que o jogo do Racing na Argentina, eles vão ter uma semaninha de folga, a última informação que eu tive. E o Cruzeiro ainda assim jogará contra o Corinthians. A única coisa que fizeram foi melhorar, entre aspas, o horário em relação àquilo que vai ser de diferença do horário que encerra o jogo entre Cruzeiro e Corinthians para o jogo que começa entre Cruzeiro e Racing. Então, teoricamente, o Racing chegaria mais descansado. Então, acho que poderia rever também essa condição aí. Mas há uma outra contrapartida também, que conversei com alguns fisiologistas, Léo, que falaram comigo o seguinte, que é bom o Cruzeiro jogar no meio da semana, porque você pega ritmo e você não perde ritmo de bola. Já um Racing se arrisca a ficar uma semana inteira sem jogar. Noataque.com.br é lá que tem as melhores e mais atuais
e precisas informações do nosso esporte e do nosso futebol. Está aqui na manchete do noataque.com.br. Quanto o Cruzeiro pagará por Christian do Atlético Paranaense? Rugão, No Ataque publicou a proximidade do acordo do Cruzeiro com o Atlético do Paraná por Christian. 18 milhões de reais, que seriam 3 milhões de euros. Eu vou acionar o Lauro Lopes, direto da Toca da Raposa, para falar sobre isso. Você quer já comentar? Ou vamos bater bola aqui com o nosso repórter? Pode chamar o Lauro, porque eu tenho informações com números diferentes aí. Pois é, então aqui, ó. Este é o Christian. Ele está realmente a caminho da Toca da Raposa 2, de onde você fala ao vivo novamente com o Alterosa Esporte, Lauro Lopes. Ô, Léo, tudo indica que sim, viu? Logicamente, como o Cruzeiro está muito focado nesse momento na Copa Sul-Americana, se fala muito pouco aqui abertamente sobre essa contratação do Christian. Mas aí o que a gente apura de bastidores é que, de fato, tem uma negociação muito bem encaminhada. É um jogador que agrada bastante o técnico Fernando Diniz e nossa informação, a minha apuração, vai ao encontro do que está aí no site do No Ataque, né? O pessoal competente do No Ataque, os valores que eu tenho também, eles giram em torno de 3 milhões de euros. 3 milhões de euros por essa contratação do Christian. O que impede, Leopoldo, nesse momento, de palavras mais oficiais, não é só o foco do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Tem o outro lado da história. O Arthur acabou de falar aí, né, que o Atlético Paranaense, o time do Christian, está brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então, esses detalhes fazem com que, neste momento, não haja mais nada de oficial. Mas tudo indica que, ao final da temporada, deve ser tudo formalizado e o Christian deve, de fato, chegar à Toca da Raposa para assinar com o Cruzeiro um novo clube dele, quem sabe a partir do ano que vem, Léo. Maravilha, então, Lauro Lopes daqui a pouco volta com a história do Gabigol e outras histórias também, o Cruzeiro na final da Sul-Americana. Fechou? Christian, é certo? O Lauro tá em pé, né? Melhor sentar, viu, Laurinho? Com os números que eu tenho aqui, é melhor dar uma sentadinha aí. Baita jogador, mas a informação que eu tenho é que pro Cruzeiro ter o Christian são 8 milhões de euros. Quê? Não são 3, não? Não, aproximadamente 8 milhões de euros no total. Total. Premiação, luvas, metas alcançadas, agregam aí e tal. Mas a compra direta vai mais do que esses 2,3 milhões. Mas no total mesmo, uma conta rápida de cabeça dá em torno de 49 milhões de reais, mais ou menos assim. Mas aí eu falo com vocês, Hugão, tá certo, tá errado, você concorda, você discorda? Eu acho um baita jogador e como um baita jogador, todo jogador tem muita valorização e o futebol está realmente muito caro. Muito caro. Para ter um jogador desse naipe, meu amigo, você vai ter que gastar muito. Considerando que o Cruzeiro, quando vendia os meninos que estavam ali disputando a Série B, vendia por 2 milhões de reais, vendia por 3 milhões de reais. E estamos conversando agora sobre euro, realmente o Cruzeiro está mostrando que está movimentando muito o mercado. Minha preocupação é muita gente onde o Cruzeiro pode procurar para poder, de repente, ter negociação com os jogadores, olhar e falar assim, ó, Cruzeiro está com dinheiro e inflacionar demais o mercado. Colocando um valor para jogadores, talvez não seja o caso do Christian, que às vezes eles nem merecem, mas aí o Cruzeiro vai ter que pagar um pouco mais caro porque está mostrando que está bem forte no mercado. Hugão, o Machado saiu, o Ramiro e o Lucas Silva devem sair fim do ano. Tem o Wallace e o Matheus Henrique. Com o Romero, Japa ainda, uma galera que está vindo da base. Eu ia perguntar do Romero também, e Christian, e com o interesse de Rafael, tem espaço para todo mundo ali? Cara, eu prefiro assim do que como estava antigamente com certos jogadores jogando. Mas a preocupação do Cruzeiro é essa. Toda vez que ele for no mercado agora, todo mundo vai falar assim, ó, você tá com dinheiro, você pode pagar um pouquinho a mais. Essa é a realidade do futebol. Vamos voltar a falar do Cruzeiro, o Cruzeiro que se interessa, mais do que interesse, fez proposta concretamente para o staff de Gabigol. E a gente tem no X do Alterosa Esporte, que é o @AlterosaESP, esta enquete. Gabriel negocia com o Cruzeiro um salário mensal que dizem ser em torno de 3 milhões de reais por 4 anos de contrato. Se for mesmo esse valor, você define como? É a pergunta do nosso X, @AlterosaESP. Justo, 36,6%. Exagerado, 46,9%. Difícil avaliar, 16,5% estão comentando. Pode voltar para cá. Ó. A proposta do staff do Gabigol ao Cruzeiro em resposta ao interesse celeste
é de, em 4 anos de contrato, 150 milhões de reais. Aí diluídos, né, em valor de luvas e salários. 150 milhões de reais para o Gabigol assinar com o Cruzeiro por 4 anos. Tá bom? É a informação que eu tenho Essa também. informação. Também é a informação que eu tenho. Direto da Toca da Raposa, Lauro Lopes. O assunto Gabigol está em pauta ou não, Laurinho? Ô, Léo, está em pauta, acho que em todo lugar que tem torcedor do Cruzeiro, né? Porque tá todo mundo pensando e já sonhando com essa possível contratação do Gabigol, Gabriel Barbosa. E aí, o que a gente pode adiantar de apuração nossa é que, de fato, existe essa conversa entre o Cruzeiro e o staff do jogador em relação ao salário, né? A esses valores aí monstruosos, muita grana envolvida. Eu não tenho, de fato, o valor exato, mas a gente sabe que sim, é um salário muito alto e que poderia fazer com que o Gabigol, de fato, aceitasse a proposta do Cruzeiro. Nos últimos dias, novos assuntos começaram a surgir em relação a essa possibilidade do Gabigol saindo do Flamengo. E aí, por exemplo, o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, entrou nessa parada. E a gente sabe que existe uma ligação mais afetiva entre Gabigol e o Santos. Ele foi revelado pelo time da Baixada Santista. Ele, em entrevista, disse que não há acerto do Gabigol com nenhum outro clube. A gente pode adiantar que o Cruzeiro está mais adiantado nessa situação. Pode mudar daqui para frente? Pode acontecer. A gente sabe que o Pedro Lourenço é um grande empresário, uma pessoa que entende de negócios, a exemplo do Alexandre Matos, né, que cuida diretamente do futebol do Cruzeiro, e eles não querem entrar em leilão. Então, talvez isso possa dificultar um anúncio mais oficial, possa dificultar um processo mais acelerado de contratação, mas de fato existe uma grande expectativa por aqui de que o Gabigol esteja na Toca da Raposa no próximo ano, Léo. Certo, Lauro, enquanto você fazia dava essas informações, a gente está vendo aí imagens da dupla Neymar e Gabigol, eles atuando pelo Santos. Neymar atuando pelo Santos. Eles atuaram juntos? Chegaram a atuar Atuaram juntos? num jogo só. Num jogo de só. despedida do Neymar em Brasília. Foi a estreia do Gabigol. O presidente do Santos, com esse acesso à Série A em 2025, está jogando pesado para repatriar o Neymar e o Gabigol. Ele está jogando pesado para cima do staff do Gabigol. Está querendo concorrer pesado com o Cruzeiro, com o Pedrinho. Essa informação é correta, é do Santos, querendo o Gabigol para formar com o Neymar o ano que vem essa dupla, hein? Será que o fato de o Cruzeiro ainda não ter anunciado tem a ver com esse jogo pesado do Santos? Ô, Léo, dizem que o pai do Neymar já fez, inclusive, uma proposta para comprar a SAF do Santos. Será que o Neymar está ajudando o Santos a fazer uma proposta milionária para o Gabigol? Pode ser que sim. E para ele mesmo, né? O Neymar já falou que tinha interesse em voltar ao Santos. Vamos ver se como dono do Santos, né? Porque eu acho que existe um conflito de interesse. Como é que ele vai ser dono e vai ser jogador ao mesmo tempo? Então, o treinador segura a onda. Eu conheço uma o Itaí pessoa Machado assim. era o CNPJ e o CPF. Ele dava aumento para ele mesmo. Isso. Até hoje não se resolveu nada disso. E aumento retroativo, né? E até hoje não resolveu nada. Mas eu conheço um dono de SAF que é jogador, é o seu próprio pai. Mas aí não está disputando o Campeonato Brasileiro, Aí né, Léo? Não está disputando. Agora tem um negócio, Léo. Mais alguma coisa com o Lauro? Não. Ele precisa apurar um outro na situação aí. Pode ser, então, daqui a pouquinho você volta, Lauro? Tá combinado, Léo. Tô aqui esperando vocês. Plano B, caso o Gabigol vá para o Santos ou para qualquer outro lugar que não seja a Toca da Raposa 2. Esse aqui, ó. O Cruzeiro começa a avaliar esse aqui quem? Aí, ó. Canóbio, também do Atlético Paranaense, Hugão. Esta é a opção que o Cruzeiro já começa a olhar para a solução dos gols que tanto aflige a torcida e a diretoria. Canóbio do Atlético Paranaense. Curtiu? Ih, com esse... É o Forlan da Shopee, né, Léo? Nossa senhora. Mas, enfim. Deixa eu só falar uma parada agora importante sobre essa situação do Gabigol. Depois a gente fala sobre o Canóbio, até para eu poder também ter maiores informações sobre valores, sobre esse fato aí. O que acontece é o seguinte. O Cruzeiro tem a proposta já... Tá lá na mão do Gabigol, evidentemente que o empresário dele vai falar que não tem e tal, porque também quer deixar um clima mais tranquilo para ele terminar a carreira dele no Flamengo sem maiores pressões da torcida de lá. Mas o que acontece?
existe uma zoeira no futebol que é assim, fulano te deu um chapéu e tal e etc. O certo do Cruzeiro é não ligar muito pra essa zoeira e falar pro Gabigol assim, ó, a proposta é essa aqui, irmão. Se te oferecerem mais, menos, igual e etc., a decisão é sua sobre o que você quer fazer. Também não concordo sobre entrar em leilão, não. Mas se a proposta é boa, cabe a ele aceitar ou não. Entrar em leilão, eu sou sempre contra, Leopoldo Siqueira. Tá certíssimo, Gão. E agora...